regressão, casos redutíveis à reta, processo de anamorfose, funções que originalmente não são retas, mas que, mediante operações convenientes, podem ser convertidas em reta. Famílias importantes de funções a serem anamorfoseadas. Primeira função, y a vezes x elevado a b. É o grupo das funções potenciais. Segunda função, família y igual a vezes b elevado a x. Família das funções exponenciais. Para a nomeação, para se dar nome às funções, é importante saber quem dá nome à função é a variável x. Quem dá nome à função, variável x, variável x. Na primeira função, y igual a vezes x elevado a b, observar que a variável x é uma base de potência. Base de potência, portanto, a função y igual a vezes x elevado a b é uma função potência ou função potencial, do inglês power. Nos livros técnicos, simplesmente PW, função power, potencial, função potência. Quanto à família das funções do tipo y igual a vezes b elevado a x, a variável x é expoente, portanto, a função é exponencial. Assim como também suas descendentes, funções do tipo y igual a vezes z elevado a bx. O x é expoente, portanto, a função é exponencial. Outra descendente, a função y igual a vezes 10 elevado a bx. X também é expoente, portanto, a função é exponencial. As duas são exemplos de funções exponenciais. Primeiro estudo, regressão potencial. Nas calculadoras, tem uma abreviação, a sigla PWR, de Power Regression. Função y igual a vezes x elevado a b. Condição matemática de existência da função. O coeficiente a deve ser diferente de zero. Evidente, se o a fosse zero, seria y igual a zero, seria uma reta. O b expoente tem que ser diferente de zero. Caso contrário, sendo b igual a zero, teríamos y igual a a, que também é uma reta. E b diferente de 1. Caso contrário, nós teríamos y igual a a vezes x elevado a 1, que também é uma reta. Graficamente, a função é uma curva. O gráfico da função é uma curva. O nosso procedimento de anamorfose tem como objetivo converter a curva em uma reta. Esse procedimento é chamado de anamorfose. Esse procedimento de converter uma curva qualquer em uma reta é denominado anamorfose. Anamorfose, primeiro estudo, potencial. Anamorfose potencial para a função y, a vezes x elevado a b. Essa função nós vimos que é uma curva, não é uma reta. Isto porque o expoente b, pela condição matemática que vimos, é diferente de zero e diferente de 1. B diferente de zero, b diferente de 1. Portanto, para converter a função potencial em uma reta, deveremos eliminar o expoente b. Isto só é possível pela aplicação de logaritmos. Já aprendemos no ensino médio, segundo grau, que existem logaritmos de várias bases diferentes. Aliás, a teoria dos logaritmos é extremamente útil e importante, especialmente para as várias engenharias. Não só na engenharia, na biologia, na física, na química, na medicina. Teoria de logaritmos é extremamente importante.
de maneira mais especial nas várias engenharias. Os logaritmos mais utilizados são de base 10, os chamados logaritmos decimais, e na base E, os chamados logaritmos neperianos. Base 10, assim representados, log, base 10, ou simplesmente log. Base E, assim representados, log na base E, ou simplesmente logaritmo neperiano, ou logaritmo natural. Lembrando que lá da teoria das equações, o número E é o número de Euler, e que é base dos logaritmos neperianos. Essa expressão, esse termo neperiano tem a origem em John Napier, que é o criador da teoria dos logaritmos. Vamos adotar para a nossa anamorfose potencial logaritmos neperianos, ln. Quero observar que nós poderíamos ter escolhido os logaritmos decimais, log. A matemática permite você escolher ou o logaritmo neperiano ou o logaritmo decimal. Para a função potencial, a vezes x elevado a b, aplicando-se ln aos dois membros da expressão, nós teremos ln de y igual a ln de a vezes x elevado a b. Agora vamos aplicar as propriedades operacionais dos logaritmos. Primeira propriedade, logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto será igual à soma dos logaritmos na mesma base adotada. Portanto, ln de y igual a ln de a mais ln de x elevado a b. Segunda propriedade, logaritmo de uma potência. Derruba-se, como se costuma falar, né? Lá no ensino médio os professores falam, derruba-se o expoente, transformando-se em coeficiente multiplicativo. Os estudantes, em geral, denominam carinhosamente essa propriedade como propriedade do tombo. Nós vamos derrubar o expoente b. Então, ln de y igual a logaritmo neperiano de a mais b que multiplica logaritmo neperiano de x. O nosso objetivo era eliminar o expoente b, e ele já foi atingido. Portanto, a expressão em destaque, ela já foi anamorfoseada, ela já foi convertida em uma reta. Ela não está ainda na forma usual da reta. A forma usual da reta que conhecemos é y igual a mais b vezes x. Mas ela facilmente pode ser atingida mediante transformações simples, por substituição de parâmetros. Assim, por exemplo, logaritmo neperiano de y é uma nova variável denominada y barra, y traço. O logaritmo neperiano do a original, do azinho, pode ser convertido em a maiúsculo, a modificado, azão. O b está fora de logaritmo, permanece o próprio b original, bzinho. E o logaritmo neperiano de x é uma nova variável, x traço. Importante, são notações adotadas, fruto de uma convenção. Nós adotamos a convenção y traço, azão, que é o a modificado, b original, x modificado, x traço. Então, convenção que não pode se esquecer. Notações adotadas. Convenção y traço significa logaritmo neperiano de y. X traço, logaritmo neperiano de x. A modificado, logaritmo neperiano do a original. Portanto, a nossa nova expressão da reta fica sendo y traço, a modificado, b original, x traço. Qual é o sistema de equações da reta? Sistema que nós conhecemos da aula anterior, da semana anterior. Y
igual a A mais BX. Esse sisteminha é conhecido. N vezes A, B somatória de X igual a somatória de Y. A somatória de X, B somatória de X quadrado igual a somatória de X vezes Y. Nós vamos substituir agora, convenientemente, né? Aonde tem Y, vai ser substituído por Y traço, Y barra. Aonde é A original, A minúsculo, Azinho, vai ser substituído por A maiúsculo, Azão, A modificado, A modificado, A modificado. Aonde tem X original, passa para X traço, passa para X traço. X traço, X traço ao quadrado, X traço vezes Y. E aonde tem Y, vamos modificar para Y traço. Y traço, Y traço, Y traço. Esse é o sistema que nós vamos trabalhar. Numa prova é dada o sistema original. Essa conversão, o estudante é que faz a adaptação, usando as convenções que foram adotadas. Y traço, logaritmo neperiano de Y, X traço, logaritmo neperiano de X, A modificado, logaritmo neperiano do A original. Problema geral da regressão potencial. Dada a tabela de informações, tabela de pares ordenados, né, de XY, ajustar pelo método dos mínimos quadrados a função y a vezes x elevado a b, que é a função potencial. Primeira etapa, né? Primeira etapa, anamorfose. Adotando-se logaritmo neperiano, poderia igualmente adotar-se logaritmo decimal. Portanto, ln de y, ln de a vezes x elevado a b. Primeira propriedade, logaritmo de um produto, converte na soma dos logaritmos. E a segunda propriedade, logaritmo de potência, derruba o expoente b. Portanto, a nossa nova reta, já anamorfoseada à função potencial, y traço, a modificado, b original, x traço. Essa é a nova reta de mínimos quadrados. Y traço, a modificado, mais b, b original, x traço. Segunda etapa, listagem dos somatórios, né? O n é número de pares ordenados da tabela, né? Número de pares ordenados. 1, 2, 3, n. N, número de pares ordenados. Aqui, somatória de x traço. Somatória de x traço, nós estamos trabalhando com logaritmos. Em seguida, somatório de y traço, somatório de x traço ao quadrado, somatório de x traço que multiplica y traço. Olha como é que fica a tabela auxiliar, para você entender de onde vêm os somatórios. As colunas x e y são dadas. Coluna x, coluna y, pares ordenados da tabela que é dada, que é conhecida. A coluna x traço, nós vamos extrair logaritmo neperiano de x. Então, x1 traço, você extrai logaritmo neperiano de x1. x2 traços, logaritmo neperiano de x2. x3 traço, logaritmo neperiano de x3. Assim por diante, segue a lei de formação. xn traço, logaritmo neperiano de xn. A coluna y traço, de maneira semelhante, nós vamos extrair logaritmo neperiano das ordenadas ln de y. y1 traço é o ln de y1. y2 traço, ln de y2. y3 traço, ln de y3. Assim por diante. yn traço é logaritmo neperiano de yn. Agora, você pode esquecer a coluna x, pode esquecer a coluna y, pode esquecer. Nós vamos trabalhar com a coluna x traço e vamos trabalhar com a coluna y traço. Para nós calcularmos x traço ao quadrado, nós vamos pegar o resultado x traço 1
e elevar ao quadrado. Resultado, x-2 eleva ao quadrado. Resultado, x-3 eleva ao quadrado. Assim por diante, xn traço eleva ao quadrado, xn traço. A última coluna, xi traço, yi traço, é o produto de x traço por y traço. Pares ordenados, x1 traço, y1 traço, x2 traço, y2 traço, x3 traço, y3 traço, assim por diante, xn traço, yn traço. Agora a soma das colunas, né? Somando todos os elementos aqui, nós teremos somatório de x traço, e variando de 1 até n. A próxima coluna soma todos os elementos dessa coluna, o resultado é somatório de y traço para i variando de 1 até n. A terceira coluna, x traço ao quadrado, somando todos os elementos, o resultado, somatório de x traço ao quadrado, i variando de 1 até n. E na última coluna, somando todos os elementos, o resultado é somatório de x traço que multiplica y traço, i variando de 1 até n. Terceira etapa, substituição de todos os somatórios no sistema de equações da reta de mínimos quadrados. Então, as incógnitas agora são A modificado, B original. São as incógnitas. O n número de pares ordenados. Somatório de x traço, aparece na primeira equação, aparece na segunda equação. Somatório de y traço, termo independente na primeira equação. Somatório de x traço ao quadrado, segunda equação. Somatório de x traço e y traço, termo independente na segunda equação. Na quarta etapa, corresponde à resolução do sistema, obtendo-se as incógnitas A modificado, Azão, B original, Bzinho. Você pode resolver o sistema pelo método que julgar mais conveniente. Achando-se A e B, na quinta etapa são as duas respostas. Sempre são duas. A primeira resposta é a forma linear. Quando se fala linear, quer dizer reta. É a forma linear, é a reta de mínimos quadrados. Quando você fez a anamorfose, y traço, que é igual a A modificado, mais B original, x traço. E na forma potencial, que é y igual a A original, vezes x elevado a B original. Importante propriedade. Para a forma potencial, é necessário efetuar a conversão. Qual é a conversão? O A modificado é logaritmo neperiano do A original, do Azinho, o A minúsculo. Como é que você extrai o Azinho daqui, né? O Azinho é o logaritmado. Aplica a definição de logaritmo. O A original, o A minúsculo, o Azinho, é igual à base do logaritmo, que é o número e elevado ao A modificado, né? Isso é definição de logaritmos que todos conhecem. Na hipótese de ter adotado logaritmo decimal, a conversão ficará sendo A modificado, logaritmo do A original, aplica a definição. Agora, o A original, base 10, 10 elevado a A modificado. Esse Azinho é o que vai aparecer na resposta da função potencial. Modelo resolvido. Dada uma tabela de informações, né? Essa tabela contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Utilizando o método de mínimos quadrados, ajustar a função y igual a A vezes x elevado a b aos dados da tabela. Deve-se trabalhar com 3 casas decimais. Então, as etapas, né? Resolvendo etapa por etapa. Primeira etapa, a anamorfose. Vamos adotar, por exemplo, logaritmo de base 10, log decimal.
Então, aplicando-se ao primeiro membro, log de y igual a log do produto, a vezes x elevado a b. Primeira propriedade, logaritmo do produto, é log de y igual a log de a mais log de x elevado a b. Segunda propriedade, logaritmo de potência, derruba-se o expoente. Portanto, log de y igual a log de a mais b, que multiplica log de x. Então, a reta já está estabelecida, né? Anamorfoseada a expressão y traço, a modificado, b original, x traço. Reta de mínimos quadrados, y traço, igual a modificado, b original, x traço. Segunda etapa, listagem dos somatórios. Tabela auxiliar, né? A coluna x e a coluna y são pares ordenados da tabela original. X traço, nós vamos extrair logaritmo, né? Logaritmo de x1 com 3 casas decimais, logaritmo de x2, 3 casas decimais, logaritmo de x3, 3 casas decimais, logaritmo de 4, 3 casas decimais, logaritmo de x5, 3 casas decimais, logaritmo de x6, 3 casas decimais. De maneira semelhante, nós vamos extrair o logaritmo de cada ordenada. Logaritmo de y1, logaritmo de y1, que é 2,5, logaritmo com 3 casas decimais. Logaritmo de y2, 3 casas decimais. Logaritmo de y3, 3 casas decimais. Logaritmo de y4, 3 casas decimais. Logaritmo de y5, 3 casas decimais. Logaritmo de y6, 3 casas decimais. Agora a coluna x traço ao quadrado. Nós vamos pegar x1 traço ao quadrado, x2 traços ao quadrado, x3 traços ao quadrado, x4 traços ao quadrado, x5 traço ao quadrado, x6 traço ao quadrado. E, finalmente, produto das coordenadas de cada par ordenado traço. Então, é produto x1 traço por y1 traço, produto, x2 traço por y2 traço, produto, x3 traço, y3 traço, produto, x4 traço, y4 traço, produto, x5 traço, y5 traço, produto, x6 traço, y6 traço, produto. E agora, somatório. Somatório de x traço, somatório de y traço, somatório de x traço ao quadrado, somatório de x traço vezes y traço. Muito bem. Com todos os somatórios já calculados, nós vamos estabelecer na terceira etapa o sistema numérico. N vezes A modificado, B somatório de x traço, igual a somatório de y traço. Primeira equação é A modificado somatório de x traço, B original somatório de x traço ao quadrado, igual a somatório de x traço y traço. Segunda equação do sistema. Quarta etapa, resolução do sistema linear. Os colegas podem utilizar o método que julgarem melhor para resolver o sistema, né? Resolvendo o sistema, nós vamos encontrar o A modificado, Azão, e o B original, Bzinho. O A modificado que dá aproximadamente 0,393. E o B original que dá aproximadamente 1,655. Então, agora na última etapa, quinta etapa, são duas respostas. A primeira resposta na forma linear. Forma linear é a reta y traço, A modificado, B original, x traço. O A modificado que vale 0,393, B original que vale 1,655 vezes x. É a reta de mínimos quadrados. A segunda resposta é a resposta na forma potencial. A forma potencial é o que deu origem a todo o problema. É a forma y igual a vezes x elevado a b.
nós temos que fazer a conversão. Nós temos o A modificado. Precisamos do A original. Nós temos o A modificado, que é o A maiúsculo, Azão, e precisamos do A original, A minúsculo, Azinho. Como é que é feita a conversão, né? O A modificado, Azão, é logaritmo decimal do A original. Vamos aplicar definição de logaritmo, né? Portanto, o A original é 10 elevado ao A modificado. 10 elevado ao A modificado. Muito bem, o A modificado, o Azão, vale 0,393. Portanto, 10 elevado a 0,393, que dá aproximadamente 2,472. Portanto, resposta, segunda resposta, forma potencial. A vezes x elevado a b. Esse A é o A original, que vale 2,472, que multiplica x elevado a 1,655. Pronto. Essa é a resposta na forma potencial. Atividade proposta, né? Então, agora, para os colegas trabalharem, né? Arregaçar a manga, colocar a mão na massa, utilizando o método de mínimos quadrados. Ajustar a função y igual a A vezes x elevado a b aos dados da tabela. É uma tabela contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Portanto, n vale 6. Nós vamos trabalhar com 3 casas decimais. E a demonstração da resolução, 5 etapas, conforme o modelo anterior, modelo resolvido. 5 etapas. Tudo bem? Nós vamos efetuar atividade teórica, efetuar a anamorfose, transformar em reta as seguintes funções exponenciais. Eu vou deixar esse modelinho, o primeiro modelo, vou dar 15 minutos para os colegas resolverem. Em seguida, uma atividade teórica. A atividade teórica, o pessoal vai efetuar a transformação, a anamorfose, que é converter a função não linear, transformar em reta. As seguintes funções exponenciais. O pessoal, item A, vai transformar essa função A vezes B elevado a x. Eu peço que os colegas adotem logaritmo neperiano. No item B, os colegas vão fazer a anamorfose para a função exponencial. Y igual a A vezes 10 elevado a bx. Como a base é 10, o bom senso pede para se adotar logaritmo de base 10, logaritmo decimal. No item C, função exponencial y igual a A vezes z elevado a bx. A base é o número e. O bom senso, né, pede para se adotar logaritmo neperiano, logaritmo de base i. Muito bem. Então, tempinho para o trabalho dos colegas.